Vamos aqui então responder mais um exercício, né, relacionado ao estudo de gráficos. Bom, pessoal, o exercício diz o seguinte pra gente. Dois carros A, tá, pessoal, e B, eles partem juntos, né, de Quixajuba ao mesmo tempo pela estrada que vai para Pirajuba. Muito bem, pessoal, então tem essas duas cidades fictícias, né, Quixajuba e Pirajuba, certinho? E os dois carros A e B, eles partem ao mesmo tempo, certinho? Bom, pessoal, aí o exercício diz o seguinte, no gráfico ao lado, a linha contínua, tá, pessoal, e a linha tracejada, a linha pontilhada, né, pessoal, elas representam, respectivamente, a distância do carro A, tá, pessoal, e a distância do carro B, tá, até a cidade de Quixajuba, certinho? Ao longo da estrada, em função do tempo. Qual dos gráficos abaixo representa a distância entre os dois carros ao longo da estrada em função do tempo? Bom, pessoal, vejam bem. O que o exercício está falando? Que de início, carro A e B, eles não estão juntos? Isso significa então, pessoal, que o meu gráfico ele tem que partir da origem. Ou seja, qual é a distância entre os dois carros no início desta viagem? É zero. Bom, pessoal, então neste caso aqui, o gráfico tem que partir da origem. A letra A parte da origem, a letra B parte da origem, a C parte da origem, a D parte da origem e a letra E parte da origem. Então isso não ajudou muito. Agora, pessoal, percebam o seguinte. Bom, pessoal, a linha pontilhada, né, representa o carro A e a linha tracejada representa o carro B. Então vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, olha, vejam bem. Se você observar aqui, ó, a distância entre o carro A e o carro B, durante a primeira 1 hora de viagem, ela vai aumentando. Vocês perceberam isso? Que a distância entre o carro A e o carro B na primeira hora de viagem estão sempre aumentando? E mais, pessoal, dá até para saber essa distância. Perceba o seguinte, que neste momento aqui, ó, o carro A ele está a 100 km de distância de onde eles partiram. Já o carro B, depois de 1 hora de viagem, está aqui, pessoal, ó, bem aqui nesse local. Se aqui é 50, pessoal, percebam que aqui eu devo estar ali entre 20, 25, 30, alguma coisa assim, certo? Quando eu olho para as minhas opções de resposta, pessoal, percebam aqui, ó, que eu tenho daqui nesse eixo aqui, ó, eu tenho quilômetros, né, pessoal? Eu tenho 50 quilômetros. E quando eu olho aqui, então, pessoal, percebam que eu tenho dois quadradinhos aqui, ó, dois retângulozinhos aqui. O que que significa, pessoal? Cada retângulozinho desse vale 25 quilômetros. Aqui é 50, então quer dizer que nesse ponto aqui vale 75, tá, pessoal? 75 quilômetros. Se nós olharmos bem, então, para todos os nossos gráficos, nesse local que eu tenho 75 quilômetros, ou seja, né, com 1 hora de viagem eu tenho 75 quilômetros de distância entre os carros A e B. Com 1 hora de viagem eu também tenho 75. Com 1 hora de viagem eu também tenho 75. Opa, com 1 hora de viagem, esse gráfico letra D está falando que a distância entre os carros, tá, pessoal, é de 50 quilômetros. Opa! Para que a distância entre os carros fosse de 50 km, pessoal, a linha pontilhada ela tinha que estar bem aqui, ó, tá vendo? Certinho? Aí eu saberia que a distância entre os carros era de 50 km. Então quer dizer que com esse raciocínio, tá, galera, eu já consigo descartar a letra D. Eu sei que a letra D não é real, não é a opção correta. E aí, pessoal, quando eu olho para 1 hora de viagem, eu também vejo aqui, ó, 75 km. Bom, pessoal, então vejam que até agora, né, eu estou entre a letra A, B, C e E. A letra D já foi descartada. Agora, pessoal, percebam que depois de 1 hora de viagem, o carrinho B começou a acelerar, né, começou a andar mais rápido. E a distância entre os carros A e B foi diminuindo até que, quando chegou, deu 4 horas de viagem, os dois carros se encontraram. Ou seja, em 4 horas de viagem, a distância entre os dois carros era zero. E percebam, pessoal, que depois de 1 hora de viagem, a distância entre os dois carros foi sempre diminuindo, até chegar lá em 4 horas a distância ser zero. Pessoal, vamos analisar a letra A. Pessoal, a letra A diz o seguinte, que depois de 1 hora de viagem, a distância entre os carros foi sempre diminuindo, né? E lá em 4 horas de viagem a distância zerou. Opa, a letra A está representando isso. A letra B diz que depois de 1 hora de viagem, a distância dos carros foi diminuindo. Só que aqui está falando que o seguinte, que em 4 horas de viagem, a distância entre os carros era de 50 km. É isso que o gráfico está mostrando? Não. Letra B, a resposta está errada. Bom, pessoal, a letra C diz o seguinte pra gente, que depois de 1 hora de viagem, a distância entre os carros foi aumentando. Galera, foi isso que aconteceu aqui, que a gente viu que aconteceu aqui? A distância foi diminuindo e não aumentando. Opa, letra C também está errada. Bom, pessoal, a letra E diz o seguinte, que depois de 1 hora de viagem, né, pessoal, até as 3 horas de viagem, a distância entre os carros se manteve a mesma.
Pessoal, foi isso que aconteceu ali depois de 1 hora de viagem? Pessoal, vejam que depois de 1 hora de viagem, a distância entre os carros foi sempre o quê? Foi sempre diminuindo até chegar em 4 horas e se tornar zero. Para ser verdade o que o exercício está falando aqui na letra E, né? Depois de 1 hora, né, pessoal? Veja bem, primeiro que em 1 hora tinha que estar aqui, né? O gráfico em 1 hora tinha que estar 50 km. E depois, pessoal, até as 3 horas, né? O gráfico tinha que ser assim, ó, constante, tá vendo? Ou seja, não é isso que o exercício está mostrando pra gente. Então vejam que a letra E também está errada. Pessoal, percebam aqui pelo nosso gráfico que depois de 4 horas de viagem, certo, pessoal? Opa, a caneta não quer pegar aqui. Isso. Depois de 4 horas de viagem, a distância entre os carros começou a aumentar. E percebam que o B está numa velocidade maior do que a A, certinho, pessoal? Viu? Muito bem, então a distância entre os carros começou a aumentar. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Depois de 4 horas, pessoal, ó, a distância entre os carros começou a aumentar de novo. De modo que com 5 horas de viagem, a distância entre eles dava esses 2 quadradinhos aqui, pessoal. E 2 quadradinhos, a gente sabe que é 50 com mais 50, a gente sabe que dá 100. Se você prestar atenção bem aqui, ó. Opa, depois de 5 horas de viagem, a distância entre os carros era de 100 km. Ou seja, pessoal, a resposta correta aqui pra gente, tá, pessoal? Vai ser, então, a nossa letra A. Beleza, pessoal? Então tá aqui a nossa resposta correta. Deixa eu marcar aqui. Isso. Nossa resposta correta então aqui, ó, vai ser a letra A. Beleza, pessoal?